Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí, galera, vamos para mais uma aula de ciências e vamos corrigir, as atividades passadas na aula anterior. Na primeira questão, pediu o seguinte: cite 2 exemplos de avanços tecnológicos a partir das teorias atômicas. Então, o raio-x, que é a radioterapia, e também a descoberta da radioatividade. Segunda questão, a alternativa B era a alternativa correta. Terceira questão: quem descobriu o raio-x e como foi essa descoberta? Bem, foi o Wilhelm Röntgen. Como eu não sou alemão, lembra que eu falei? A gente começou a chamar ele de Will. E ele estudava o quê? Ele estava estudando as propriedades da eletricidade através de tubos catódicos. E daí, de repente, ele notou que teve uma emissão de um tipo de radiação que ultrapassava determinados materiais. Daí, ele deu o nome a essa radiação, por não ter conhecimento sobre ela, de raio-x. Então, foi assim que foi descoberto. Quarta questão, a alternativa correta é a alternativa D. Então, quinta questão dizia o seguinte: qual foi a descoberta de Marie Curie e quais prêmios Nobel ela recebeu? A teoria da radioatividade foi o que ela começou a estudar, e daí ela conseguiu fazer o quê? Qual foi a descoberta dela? Técnicas para isolar isótopos radioativos e também a descoberta de elementos radioativos. Os elementos sempre existiram, porém, ela descobriu que o polônio e o rádio eles eram naturalmente radioativos. Daí ela ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1903 e o de Química em 1911, sendo uma das únicas, ou seja, ela é a única que tem 2 prêmios Nobel. Então, agora vamos ter uma aula de revisão dos conteúdos da prova dessa segunda unidade, certo? Então, vamos trabalhar todos os 5 temas que trabalhamos durante a segunda unidade, só que de uma maneira revisada, para vocês entenderem e ficar preparados para fazer a prova. Quais foram esses temas? O primeiro deles foi as contribuições de Mendel para a genética, que foi lá a hereditariedade humana. Segundo tema, o sistema solar e seus constituintes, e também a nossa galáxia e o universo. Terceiro, cálculos químicos, que é lá a nossa estequiometria. Quarta, as teorias atômicas. E quinta, os avanços científicos e tecnológicos a partir dessas teorias atômicas. Vamos começar revisando as contribuições de Mendel para a genética, que foi a hereditariedade humana. Então, só para relembrar de quem foi o Gregor Mendel, qual foi a sua importância, os estudos dele foram a base para explicar os mecanismos da hereditariedade. Por isso que a sua principal contribuição na genética foi a hereditariedade. Ainda hoje, são reconhecidos como uma das maiores descobertas da biologia. Então, para que uma lei fosse ganhar sua moralzinha, fosse mais aceita, tinha que ter o quê? Experimentos. E daí, Mendel fez os seus experimentos. E daí, para conduzir os seus experimentos, ele escolheu ervilhas de cheiros, que tem por nome científico Pisum sativum. Essa planta é de fácil cultivo e realiza autofecundação, ou seja, ela mesma se fecunda, se relaciona entre ela mesma, não precisa de alguma outra coisa para poder ela ser gerada, ela se autofecunda. Então, possui também um curto ciclo reprodutivo, daí fica mais fácil, dele fazer seus experimentos e apresenta muita produtividade. Então, era como é que eu posso dizer? Uma planta perfeita para fazer esses experimentos de Mendel. Então, qual era a sua metodologia? Primeiro, ele consistiu em realizar cruzamento entre diversas linhagens de ervilhas consideradas puras. Então, a planta era considerada pura por Mendel quando, após 6 gerações, ou seja, mesmo depois de 6 cruzamentos, ainda apresentasse as mesmas características, certo? Então, isso era um facilitador importante para esses experimentos de Mendel, essa ervilha. Porque o que é que ele já descobriu aí? Ele descobriu aí as ervilhas puras, que quando ele fazia 6 cruzamentos em 6 gerações diferentes, ainda tinha as mesmas características. Ou seja, se era verde, continuaria verde nas 6 gerações, se era amarela, continuaria amarela depois das 6 gerações. Então, daí surgiu a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel também recebe o nome de
lei da segregação dos fatores, ou moibridismo, ela vai possuir o seguinte enunciado. Cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator para cada gameta, que é, portanto, puro. Essa lei determina que cada característica é determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas. Sua segunda lei dizia o seguinte, ela também vai receber o nome de lei da segregação, ou seja, lei da segregação independente dos genes ou dihibridismo. Ela possui o seguinte enunciado. As diferenças de uma característica são herdadas independentemente das diferenças em outras características. Daí surge o quê? A hereditariedade genética, que foi a grande contribuição de Mendel na biologia. Então, a hereditariedade ou herança genética é o mecanismo biológico através do qual as características de cada ser vivo são transmitidos de uma geração para outra. Então, envolve processos genéticos, uma vez que o meio de transmissão de informações do indivíduo a outro é sempre o gene. Pronto, pessoal. Esse foi o nosso resumo sobre as contribuições de Mendel. Eu poderia dizer que a hereditariedade genética foi a grande contribuição do Mendel, considerado o pai da genética, na nossa biologia, na nossa ciência. O segundo tema de hoje, que vamos revisar, é Sistema Solar e também os seus constituintes, e a nossa galáxia e universo, que era tema da nossa aula número 7, segunda aula da segunda unidade. Vamos começar entendendo, revisando o sistema solar. O que é o sistema solar? É o conjunto dos corpos celestes que gravitam na órbita de um Sol. Um exemplo aí na imagem, tá vendo? O Sol lá, ó, e os planetas, que é um exemplo de coisas que tem no sistema solar. Então, ó, o nosso sistema solar ele é formado por 8 planetas, dezenas de satélites, milhares de asteroides e meteoritos, cometas que vão girar sempre ali, ó, em torno do Sol. Então, toda essa matéria, todos esses elementos que estão ali, ó, na órbita do Sol, é considerada parte do sistema solar. Vamos começar pelos planetas. Sabemos que existem outros 8 planetas no nosso sistema solar. Então, ó, quais são eles? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Netuno, Urano e Saturno. Está aí na imagem ao lado. Então, ó, os planetas são astros sem luz e sem calor próprio. No nosso sistema solar, como eu disse, são conhecidos 8. Tinha outros planetas, porém, eles foram considerados planetas anões e saiu dessa lista de planetas por conta de alguns fatores. Então, um deles foi o Plutão. A identidade de Plutão foi questionada por anos pelos cientistas. Durante muito tempo, ele era considerado o planeta mais frio e mais distante do Sol, ou seja, o 9º planeta do sistema solar. Porém, em 2006, Plutão foi rebaixado e recebeu da União Astronômica Internacional uma nova classificação, que conhecemos como planeta anão, certo? Então, ó, de acordo com as novas regras que surgiram, o planeta, para ser considerado planeta, deve obedecer 3 critérios. Deve orbitar o Sol, né? Claro, todos eles ali têm que orbitar o Sol. Também deve ser grande o suficiente para a gravidade e moldá-lo de uma forma de esfera, caso do Plutão não era. E a sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. Então, por conta dessas características, o Plutão deixou de ser planeta, passou a ser planeta não, certo? Então, ó, isso foi o nosso estudo sobre o sistema solar, bem simples. Vamos agora relembrar a Via Láctea, que é a nossa galáxia, que é importante a gente salientar que faz parte do universo que vai ser estudado na próxima aula. Então, ó, a Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias, como eu disse, ó, do universo. Nela vai estar situado o nosso sistema solar. Por isso, a Via Láctea é a nossa galáxia. O nome latino Via Láctea deriva da palavra grega Κύκλος Galaxios, cujo significado é círculo leitoso. Considerando a estimativa de idade do universo, a Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres.
Tá aí a imagem do lado, ó. Esse pequeno, como se fosse uma energiazinha assim azulada, é a nossa galáxia. No universo ela tem essa visualização. Então, ó, a gente sabe que a galáxia faz parte do universo, porém, o universo é bem mais extenso do que isso. Então, o que é o universo? Na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda matéria e energia existente. Ela reúne os astros. Quais são os astros? Planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélite, entre outros. É um local imenso e, para muitos, infinito. Note que, do latim, a palavra universo significa todo inteiro ou tudo em um só. Bem, essa foi a nossa revisão do segundo tema da nossa segunda unidade, que era o universo e os planetas do sistema solar. Então, vamos revisar agora os cálculos químicos estequiométricos, ou seja, resumindo, a estequiometria. É onde a gente vai aprender lá o balanceamento químico. Então, a estequiometria é uma forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Deixa eu relembrar para vocês. Toda a equação química, ela tem o quê? Os reagentes e os produtos. Então, reagente é aquele material que vai, como já diz o próprio nome, reagir. E essa reação é que vai ter produtos. Então, ó, o produto dessa reação ela vai ser separado, vai ser o resultado que vai dar quando tiver as divisões, as somas dos reagentes. Então, ela vai compreender cálculos matemáticos simples para poder conhecer a proporção correta das substâncias que vão ser usadas. Relembrando o conteúdo que a gente passou nessa aula, a gente aprendeu que o quê? Que tinha três, etapas para poder seguir esse cálculo estequiométrico. Então, quais são essas etapas? A primeira delas, sempre, toda vez que você for resolver uma questão de estequiometria, você tem que escrever a equação química primeiro, certo? É a grande base. Depois, se você escrever essa equação química, aí sim, você vai equilibrar. Como? Através do balanceamento. Então, quando eu balanceio uma equação química, ela vai estar totalmente equilibrada. Vai ter a mesma quantidade de reagente no produto e do produto no reagente, certo? E depois, temos que estabelecer a regrinha de Três. Então, ó, para escrever a equação química, vai ser conforme o exercício, ou seja, a questão apresentar. Aí, ó, nessa questão, apresentou o C3H8 mais O2 com o produto de H2O mais CO2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Pegar lá, ó, todos os dados do exercício proposto e formar nossa equação química, porque é através dela que vamos começar a calcular nossa estequiometria. Depois disso, tá lá, ó, escritinha, vamos agora balancear. Lembra? Balanceamento das equações químicas informa a quantidade de átomos envolvidos na reação. Ela é importante, pois garante que exista o mesmo número de átomos dos elementos, tanto do lado dos reagentes como do lado dos produtos. E depois, por último, estabelecer a regra de Três. Como se trata de relações de grandezas, é preciso estabelecer uma regra simples entre os dados e a pergunta do problema. Então, você vai pegar lá, digamos, o resultado que deu no reagente, mais o resultado que deu no produto, mais o resultado que já tem na questão e vai fazer a regrinha de Três, lembrando que o quarto número é x, é o que a gente tem que descobrir, que é o resultado final. Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui de equação química. Vou fazer no quadro, para vocês entenderem, compreender e relembrar como é que funciona. E a gente aí, depois disso, passa para a nossa próxima tema de revisão, que vai ser as teorias atômicas. Então, pessoal, vamos relembrar agora como é que funciona nossa estequiometria, certo? Primeiro, lembre, a gente tem que pegar os dados da função e escrever a nossa equação química. Vamos ler a questão. Qual o número de moléculas de O2 necessário para reagir com 5 moléculas de ferro? Então, ó, a questão vai nos dar o dado, o ferro e o oxigênio, que a gente já vê, ó, o O2, e daí nos dá que tem que dar 5 moléculas. Então, se tem que dar 5 moléculas, no nosso produto vamos ter 5. 2 do Fe, que já é dado na questão,
e 3 do nosso oxigênio. Então vamos lá. Escrevemos a nossa equação, agora vamos para o segundo passo, que é balancear essa equação, ou seja, deixar equilibrada. A mesma quantidade que tiver dos nossos reagentes tem que ter também nos nossos produtos. Então vamos lá. Por 2. 2 vezes 2 o Fe, vamos ter o quê? Fe igual a 4. Lembre-se, aqui o produto está junto. Então, quando o produto está junto, o mesmo 2 que foi necessário para multiplicar o ferro vai ser o 2 que vamos ter que usar para também multiplicar o nosso oxigênio. Então, 2 vezes 3 de oxigênio, o O vai ser igual a 6, certo? Então, agora vamos fazer o balanceamento dos nossos reagentes para ver se bate com o do nosso produto. Então, aqui temos 4 ferro, tem que ter 4 aqui. Como ele está separado, eu posso colocar já o 4 do lado. Por quê? Porque 4 vezes Fe vai ser 4 ferro. Então, nossa equação vai estar balanceada com a mesma quantidade que tem no nosso reagente, também tem no nosso produto, certo? Agora, ó, professor, já utilizei o 4 aqui. Então, esse 4 agora, obrigatoriamente, tenho que usar no O? Não, porque, lembre-se, olha, aqui no nosso reagente estão separados, ou seja, o ferro mais o O2, tem a separação. Aqui não, aqui se eu usar o 2, vai ter que ser para os dois, porque não tem separação, é um produto, é um resultado. No caso do reagente, não é obrigado o mesmo número que usar no ferro, também usar no oxigênio. Então, sabemos que tem 6 oxigênio. Para balancear e equilibrar, precisamos de multiplicar por 3, porque 3 vezes 2 oxigênio vai dar 6 oxigênio e vai estar equilibrado a nossa equação. Sim, pessoal, então agora vamos para a nossa terceira parte da nossa estequiometria, que é a regra de 3, certo? Vamos pegar os dados, ó, 5 já é dado na questão, temos aqui na descoberta 3 de oxigênio e 4 de ferro. O que é que a gente vai fazer? Multiplicar, né, o 5 pelo 3 e dividir pelo 4, já que a gente tem que descobrir o valor de x, que é o resultado da nossa questão. Então, ó, 5 vezes 3 vai dar 15, certo? 15 dividido por 4, a gente vai fazer lá, eu não vou fazer aqui para a gente não prolongar, não perder tempo, mas o resultado da divisão de 15 por 4 vai ser 3,75, o resultado da nossa estequiometria da questão do exemplo 1, certo? Então, ó, lembrar sempre que o primeiro passo é a gente escrever nossa equação, o segundo passo, balancear a nossa equação e o terceiro passo, através da regra de 3, resolver a questão do enunciado e dar o resultado final, certo? Bem, pessoal, vamos agora revisar o assunto da nossa aula número 9, teorias atômicas, ou também conhecido como modelos atômicos. Então, ó, primeiramente, para poder entendermos os modelos atômicos, temos que entender o que é essa atomicidade, o que é essa estrutura atômica. Então, ó, a estrutura do átomo, ou seja, a estrutura atômica, é composta por 3 partículas fundamentais. Então, quais são elas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons sempre com carga positiva. Nêutrons, partículas neutras, nem positivo nem negativo. E os elétrons sempre com cargas negativas. Essa é a base da estrutura atômica. Daí vai surgir o quê? Os modelos, ou também chamado de teorias atômicas. Então, ó, essas teorias atômicas ou modelos atômicos são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de quê? De compreender melhor como é que funciona o átomo e qual é a sua composição. Então, daí, ó, o primeiro a fazer modelo atômico foi o Dalton. O modelo atômico de Dalton, conhecido também como modelo bola de bilhar, possui os seguintes princípios. Vamos lá para os principais deles. Todas as substâncias, segundo Dalton, são formadas de pequenas partículas chamadas de átomos, certo? Essa foi a primeira contribuição do Dalton nas teorias atômicas. Segundo foi o quê? Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são exatamente iguais. Então, essa era a proposta do modelo atômico de Dalton. Temos também o modelo atômico de Thomson.
O modelo atômico de Thomson foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo, ou seja, foi a partir desse modelo que pôde-se notar que o átomo podia se dividir. Então, ao pesquisar sobre raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como o modelo pudim de ameixa. Isso foi importantíssimo, porque, como você vê aí na imagem ao lado, o sinalzinho lá negativo, ele trabalhou muito no tema de elétrons, das cargas negativas. Então, ele demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo um feixe de partículas carregadas. Então, de energia elétrica, no caso aí negativa, ele descobriu mais na área negativa, os elétrons. Então, em 1897, Thomson tornou-se reconhecido como o pai do elétron. Então, já vemos aí que o modelo atômico de Thomson foi responsável pela descoberta de quase tudo que sabemos sobre os elétrons. E daí veio Rutherford com seu modelo atômico. Em 1911, o físico neozelandês Rutherford colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica. E qual era o seu objetivo? Analisar aquela trajetória de partículas que vai estar lá se movimentando a partir do obstáculo criado pela folha de ouro, como está aí na imagem ao lado. Foi aí que a gente foi descobrindo o conceito de atomicidade, que existia prótons, nêutrons e elétrons. Foi mais através aí do modelo de Rutherford. E daí, o Bohr continuou os estudos de Rutherford, ele gostou, né, e começou a aperfeiçoar os estudos feitos por Rutherford e construiu o modelo conhecido como Rutherford-Bohr. Por esse motivo, o aspecto da estrutura atômica de Bohr também é chamado de modelo atômico de Bohr ou modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ou seja, é o aperfeiçoamento do trabalho anterior de Rutherford. E daí, muitos cientistas, com as suas contribuições, desenvolveram o modelo atômico quântico, que tenta explicar a mais real estrutura de um átomo. Por quê? Pela combinação de diversos estudos e por isso é o mais complexo. Ou seja, foi basicamente quando eles juntaram todos esses modelos atômicos que eu passei anteriormente e daí eles formaram uma ideia fixa. E daí foi quando surgiu o modelo atômico. Então, o átomo quântico, que foi lá em 1926, o núcleo vai ser formado por prótons, que é cargas positivas, nêutrons, que é aquela carga nula que não tem nem positivo nem negativo, e também os elétrons, que são de carga negativa, formando uma nuvem eletrônica ao redor do núcleo. Ou seja, o modelo atômico quântico é a junção de todo aquele material que já tínhamos sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, e essa união formou o que a gente estuda até hoje e conhecemos como modelo atômico quântico. Bem, pessoal, então, a nossa quarta aula explica basicamente esses modelos atômicos. E a nossa próxima aula é um complemento. A gente vai agora ver o que é que essas teorias atômicas trouxe de avanço científico e tecnológico para a gente, certo? Então, os maiores exemplos de avanços tecnológicos a partir das teorias atômicas é o nosso raio-x, ou seja, a radioterapia, que eu falei lá na aula anterior. E também a descoberta da radioatividade, porque se não tivesse descoberto essa radioatividade, como é que a gente ia conhecer o raio-x e ia ter nas nossas radioterapias, certo? Então, teve sim importância essas teorias atômicas por conta dos seus avanços tecnológicos e na ciência. Então, só relembrando a nossa radioterapia, que a medicina tem usado bastante através da radiação, como terapia para o tratamento do câncer há mais de 100 anos já. Então, tudo começou em 1895 com a descoberta dos raios-x. Por quem? Pelo físico Wilhelm Röntgen. Lembra que nós chamamos ele de Will? Então, o que o Will fez? Ele estava lá estudando as propriedades da eletricidade através de tubos catódicos, que é o que ele gostava de utilizar. E daí, de repente, ele notou uma emissão diferente, um tipo de radiação. E ele percebeu que essa radiação ela ultrapassava determinados materiais. Então, além disso, ele descobriu que as emissões eram capazes de impressionar uma chapa fotográfica. Olha aí como está aí na imagem acima, tá vendo? Então, como ele não conhecia muito a natureza dessa radiação, o Will resolveu chamar de raio-x, que é o que a gente conhecemos até hoje. Então, a compreensão da natureza desse raio-x vem com a evolução dos modelos atômicos, que eu passei agorinha na revisão da aula anterior, que é os estudos de Rutherford com o aprimoramento de Bohr.
Então, ó, a radioterapia teve a aplicação do raio-x nela a partir de Emil Gruber. Então, enquanto lá o nosso Will estava fazendo lá descobrindo o raio-x, Emil Gruber, em paralelo, ele é de Chicago, foi o primeiro físico americano a usar esses raios-x para o tratamento contra o câncer, começando assim então em 1896. Só que para poder a gente descobrir raio-x, tinha que ter descoberto a radioatividade. Então, ó, como foi a descoberta da radioatividade? O campo da radioatividade começou a crescer no início dos anos 1900, em grande parte devido ao trabalho dessa mulher aí, Marie Curie. Ela, em 1867 a 1934, ela descobriu que alguns dos elementos da nossa tabela periódica eram naturalmente radioativos. Qual foram esses elementos que ela percebeu? A princípio, o polônio e o rádio, em 1898. Então, com essa descoberta, começou uma nova era de tratamento médico e na pesquisa, ou seja, avanços tecnológicos e científicos. E daí teve que aplicar a radioatividade nos exames de imagens, visto que aí ele já tinha lá o conhecimento sobre os raios-x. Então, a descoberta do rádio e do polônio como elementos de natureza radioativa colaborou para o desenvolvimento dos aparelhos de raio-x, como está aí na imagem ao lado. Durante a Primeira Guerra Mundial, Mary foi ao campo levando aparelhos portáteis. Olha aí, a tecnologia já estava o quê? Sendo avançada em relação a aparelhos. Então, o que é que esse aparelho portátil fazia? Ele não precisava, não dependia de energia, apenas de materiais radioativos, ou seja, aquele polônio, aquele rádio que ela descobriu ser totalmente radioativo. Então, ajudava lá para ajudar nos cuidados dos soldados feridos. Daí, ó, com essa descoberta dessa radioatividade e os estudos aprofundados de Rutherford e Bohr, foram descobertos os 3 tipos que temos hoje até hoje, que é de emissões radioativas, que é a alfa, a beta e a radiação gama. É o que nós conhecemos até hoje. Então, cada radiação tem a sua carga, tem a sua massa, o seu poder de penetração e o seu poder de ionização. Então, essa tabelinha vai explicar cada uma dessas 3 radiações. Então, vamos a elas. Primeiro é o alfa. Alfa, sempre com cargas positivas. Vamos exemplificar aí, ó, o mais 2. Sua massa é 4. Tem um poder penetrante muito baixo e o poder ionizante alto. Você já vê aí, ó, que é o contrário. Enquanto ó, na nossa radiação alfa, o poder de penetração dela é muito baixo, o poder de ionização vai ser alto. Na nossa radiação beta, são os elementos ali, ó, negativos, -1 é um exemplo. Tem a massa sempre 1. O poder penetrante ali é médio, então por ser médio, também tem poder ionizante médio, ou seja, toda vez que é equilibrado o poder penetrante, também é equilibrado o poder de ionização. E a nossa radiação gama, que a gente sabe que não é nem positiva, nem negativa, vai ter que ser neutra lá, ó, 0. Por ser 0, não tem massa, é totalmente energia, certo? Vai ter um alto poder de penetração, por se tratar de energia. E se o poder de penetração é alto, o seu poder de ionização é inexistente, é ausente. Vou explicar isso através dessa imagem abaixo, vocês vão entender nessa explicação. Veja lá, ó. Tá lá, ó. Tem 3 poderes de penetração aí. O de alfa, o de beta e o de gama. Então lá, ó, no de alfa, você vê que eles não penetrou nem o papel. Não houve poder de penetração suficiente para ultrapassar a primeira barreira que aí do nosso exemplo é o papel. Ou seja, você percebe aí o porquê que a radiação alfa tem penetração muito baixa, porque ela não consegue ultrapassar nem a primeira barreira, que é aí, no nosso caso, o papel. Já, ó, como é muito baixo o seu poder de penetração, é alto o seu poder de ionização. E você pode notar aí na imagem, ó, vários moléculas aí positivas e negativas, de elétrons e prótons, eles sendo ionizados dentro da radiação alfa. Tá vendo na imagem abaixo? Pronto. Então, quando é alto o poder quando é baixo o poder de penetração, é alto o poder de ionização. Lá no caso do beta, ó, é média, tá vendo? Ela consegue ultrapassar o papel e o alumínio, que é a nossa segunda barreira. Então, se ela chegou até a nossa segunda barreira, então quer dizer que ela é média o poder de penetração. E também vai ser médio o seu poder ionizante. Ou seja, vai ter poucas, equilibradíssimas moléculas se ionizando dentro da nossa radiação beta, certo? E a nossa última radiação é aquela que é de alto poder de penetração, que é a radiação gama. Ela vai tanto ultrapassar o papel
quanto o alumínio só vai ficar no chumbo. Por que não passa pelo chumbo? O chumbo é um elemento que não tem como ser ultrapassado por radiações, entendeu? Por emissões radioativas. Então, o chumbo é só para dar um limite a essa radiação. Então, ó, a radiação da radiação gama é de muita penetração, ou seja, vai passar pelo papel, passar pelo alumínio, e por isso é de alto poder. Porém, como é alto poder de penetração, o poder de ionização vai ser ausente. Você vê aí, ó, que não tem ionização de moléculas, nem de elétrons, nem de prótons na nossa radiação gama. Por isso, é considerado ausente o poder de ionização. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão para a prova dessa segunda unidade. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês e até a próxima aula da próxima unidade.